Bem, meus caros, depois do sermão de Corpus Christi, fiquei de dar continuidade falando das origens apostólicas desse nosso rito romano tradicional, antigo e venerável. Os judeus, os que foram chamados primeiro, foram repelidos por causa da incredulidade. Os gentios, os pagãos, foram substituídos em seu lugar. Então, João Crisóstomo, comentando sobre São Mateus, vai dizer: os primeiros chamados significam o povo judaico, mas os das praças e das ruas designam os gentios. Santo Agostinho dirá: os primeiros chamados que apresentaram desculpas devem ser entendidos como povo judaico. Os segundos, porém, que foram congregados nas praças e caminhos, significam os pagãos e os gentios. O reino dos céus, a igreja, é comparado na parábola de hoje a uma ceia. E neste domingo, depois de Corpus Christi, essa parábola foi escolhida porque esta ceia é vista como uma metáfora para a Santa Missa que Jesus Cristo instituiu na igreja. Santa Missa, onde nos alimentamos da carne do Cordeiro sacrificado, o corpo de Jesus Cristo. Santa Missa, no nosso rito romano tradicional, que remonta aos apóstolos São Pedro e São Paulo, e que foi sendo formado este rito pelos costumes legítimos dos gentios romanos que foram entrando na igreja. Irado, o pai de família disse ao seu servo: sai sem demora pelas praças e pelas ruas da cidade e introduz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O Senhor ordenou: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que se encha a minha casa. E este nosso rito romano, transmitido de geração em geração, por isso chamado de rito romano tradicional, porque tradere em latim significa transmitir. Algo tradicional não é algo antigo, é algo transmitido desde a antiguidade. Mas é mais do que algo antigo. É algo que, porque não pode ser deixado de lado, é transmitido. Na última ceia, vocês veem que Jesus Cristo tomou o cálice, mas ele não pegou patena nenhuma. A patena tem origem no costume imperial dos romanos, de que nada era oferecido ao imperador dos romanos que não estivesse sobre um prato de ouro. Era muito desrespeitoso oferecer algo ao imperador de mão a mão, dizendo: toma. Se oferecia algo sobre um prato. Ora, se isso era feito para o imperador, o que fazer para Deus? Vocês veem que no rito do bispo, aliás, a forma plena e primeira do rito romano tradicional é a missa pontifical do bispo. Na missa pontifical, uma vez oferecido o pão sobre a patena, esse prato de ouro, que tem sua origem no prato de ouro que era usado para oferecer algo para o imperador no Império Romano, a patena vai embora. Mas como a patena não é do começo da missa instituída por Jesus Cristo, depois de usada ela vai embora. O véu também, o véu de ombros, o véu humeral, que cobre toda a credência e com o qual o subdiácono levará o cálice, a patena com a hóstia para o altar. É porque no Império Romano, não só algo era oferecido para o imperador sobre um prato de ouro, mas coberto com o véu. Ninguém tem que saber o que é oferecido para o imperador, que falta de respeito é essa? Ora, se o imperador é assim, quanto mais para Deus. E é de lá que o bispo faz o sermão, do faldistório, para instruir a sua tropa, que são os fiéis, porque a vida cristã é uma milícia. O báculo dos bispos, esta vara, que tem uma curva na ponta, tem provável influência de um instrumento sacerdotal romano pagão, que depois foi introduzido de maneira católica para o sacerdote católico romano, o litus, que era uma vara curva na parte superior, usada como instrumento de culto na religião antiga de Roma, para marcar um espaço ritual no céu. Se os pássaros passassem pelo templo, indicavam o favor ou desfavor dos deuses para alguma iniciativa, por exemplo, começar uma guerra. Bem, era um instrumento usado pelos romanos no culto pagão, foi catolicizado e usado pelos bispos hoje. Como já falamos algumas vezes, o padre Faber fala que esse rito é a coisa mais bonita deste lado do céu. E o Papa Bento XVI escreveu que ele é um rito antigo e venerável, mas no sentido de que ele deve realmente ser estimado e acessível a todos.